estamos aqui para mais um episódio do Foot Hub Sessions. E hoje a gente recebe a jornalista Tainá Espinosa. Oi, Tainá, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer te ter aqui. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu vou contar pra vocês que eu sempre acho meio louco esse negócio de ser convidada, assim, pra ser entrevistado. Não tô acostumada com isso. Mas bora, tô aqui à disposição. E mais uma vez a gente tá aqui com o João Aulufontura. Eu ia falar Fonseca e olha que ele é meu colega de trabalho. Tudo bom, Júlia? Prazer estar com a Tainá aqui conversando com a gente hoje. Tainá, queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória pessoal, digamos assim, né? Porque o teu sobrenome é um sobrenome conhecido no mundo do futebol, né? Se pudesse fazer um mini flashback assim da tua trajetória familiar até chegar a trabalhar na imprensa, assim, não sei se é muito ampla a pergunta para que tu possa responder numa resposta só, por favor. Não, acho que não é muito ampla. O meu tio é o Valdir Espinosa, que faleceu no início do ano passado. E o meu tio tem uma história no futebol, né? Técnico por muitos anos, de muitos clubes, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E desde pequena eu assistia, assim, muito jogo, muito para torcer pelo meu tio. Então, eu sempre tive o meu clube do coração, mas eu sempre acompanhei outros clubes muito por causa do meu tio, para poder torcer pelo meu tio no lugar que ele estivesse. Então, desde muito pequeno, eu tenho essa relação, assim, de assistir muito jogo pela TV por esse motivo. Em paralelo a isso, o meu pai, quando eu era muito pequena, ele treinava um time de futsal que o meu irmão jogava. De gurizada, né? De garoto, sei lá, uns 10 anos os meninos tinham. E aí, eu frequentava muito ginásio também, a minha infância inteira, assim, desde muito, muito pitoca até mais crescidinha, assim, até lembrar um pouquinho da coisa. E aí depois meu irmão foi pro campo, então tinha também ali a coisa que meu irmão tá sempre treinando, eu ver muito isso, né, participar, entender, lembrar muito disso. Ainda na minha família, um dos filhos do meu tio Valdir, o Rivelino, era auxiliar do meu tio, foi preparador físico, depois virou auxiliar do meu tio e depois trabalhou na base do Flamengo. O outro primo que eu tenho, que também é filho do meu tio, o Alan, é empresário de futebol hoje e também por muito tempo tentou jogar e tal. O neto do meu tio, que é meu primo de segundo grau, que é o Rigel, hoje não tenta mais, mas também tentou jogar bola por algum tempo, jogou inclusive na base do Grêmio um tempo quando eu já não estava mais no Sul, já morava, não lembro se no Rio ou em São Paulo. Então é muita gente, assim, metida no futebol. Então eu lembro muito de viver muito isso, assim, em casa, né? De torcer para vários times, enfim. E de frequentar muito. Mas é engraçado, eu não frequentava estádio. Eu frequentava ginásio. Eu não ia para jogo. Assim, isso é uma reclamação que eu tenho ao meu pai. Que eu nunca fui num jogo de futebol com o meu pai num estádio. Nunca, zero. E muito da minha relação com o futebol tem a ver com meu pai, né? Mas a gente nunca foi pro estádio. Eu vou ter que furar a fila, exatamente, ele é muito louco. Eu nunca tinha ouvido essa história da Tainá. Eu preciso fazer essa pergunta antes que tu faça a tua primeira, Júlia, pedindo licença, porque a Tainá referiu aí o pai dela e é um time de futsal. Tainá, se aquele vídeo do Ronaldinho Gaúcho fazendo barbaridade no ginásio, que se puder contar aí qual é, porque eu não sei qual é o ginásio, fazendo miséria com a bola. Se o autor daquele vídeo ganhasse R$1, digamos, cada vez que esse vídeo vai ao ar ou alguém enxerga esse vídeo em algum lugar, estaria rica hoje? Eu nem... Vou te dizer que eu nem sei quem é o autor do vídeo, eu não sei se é... Porque esses meninos que jogavam, quando meu irmão jogava futsal, tinham outros meninos ali que jogavam e que se tornaram muito amigos do meu irmão e que no fim das contas viviam na nossa casa. E também ali pela relação com meu pai e tal. Então muitos deles viraram quase meus irmãos, assim, né? Porque estavam sempre na minha casa, passavam férias lá e tal. E os pais deles também viraram, assim, quase minha família, né? Então os pais de um deles, por exemplo, eu chamo de tio Plínio e tia Irene, né? De eu ter essa relação muito próxima mesmo. E um desses vídeos, que são vários, né, JP? Um que viraliza, assim, mas também pode ser ali um corte de vários vídeos. Sim.
São vários vídeos que tem da época, mas um deles tem o tio Plínio, que é pai de um dos meninos, narrando quase o lance. E ele fala, tá surgindo um novo Pelé, é um novo Pelé! E é justamente o que depois várias pessoas falam, né? Quando o Ronaldo começa a jogar e destruir. Mas então tem isso, assim, o Ronaldo jogava com meu irmão, era treinado pelo meu pai. E depois ele e o meu irmão seguiram juntos no Grêmio com esses outros meninos. Que eram o Niles, o Marquinhos, outros meninos que jogavam junto. E então esse vídeo, toda vez que roda, eu devia estar na arquibancada daquele ginásio, assim. Não tem muita chance de eu não estar. Eu achei engraçado ter falado que tu nunca foi no estádio com teu pai, porque eu tenho muita lembrança do meu primeiro jogo no estádio com meu pai. Mas eu já tinha 11 anos, e quando eu faço essa pergunta para as minhas irmãs que são mais novas, e começaram a ir no estádio com 4, 5 anos, elas não têm essa lembrança tão clara. Como tu também, pelo jeito, foi mais velha, tu lembra qual foi a primeira vez que tu foi no estádio como torcedora? Não lembro, sabia. Eu acho que foi o jogo, eu não vou me lembrar, nem a idade, mas eu acho que foi num jogo que eu fui. Eu tinha uma colega da escola que era sócia. Ela, o pai e a mãe. Então eles iam no jogo direto, assim. E aí eu fui em algum momento com eles. Era a Carol, a minha colega. É minha amiga até hoje, assim. E eu lembro de ter ido com a família, né? Com ela e os pais. Mas eu não lembro da idade, eu não lembro do jogo. Mas também, assim, vamos lá, que eu não lembro de um monte de coisa marcante na minha vida, tá? A minha memória e nada é quase a mesma coisa. Eu tenho uma memória péssima. Deixasse a bola picando, tua memória não é boa, tanto que a primeira resposta ficou faltando a metade, porque eu te perguntei da tua questão familiar, até se fosse possível dentro da mesma resposta, falar da tua chegada à imprensa. Como é que tu começasse a trabalhar, Tainá? Não, vou complementar a tua pergunta. Nesse rolo todo familiar metido no futebol, quando tu entrou no jornalismo, tu já pensava que queria ser jornalista esportivo? Então, na verdade, eu não queria fazer jornalismo, né? Quando eu saí do colégio, eu queria fazer educação física. Porque, enfim, se percebe que a minha família tem muita relação com esporte, né? Além do meu pai e do meu irmão, a minha mãe é professora de educação física, hoje aposentada. A gente a vida inteira praticou esporte, exercício, enfim, em casa. Eu joguei vôlei, fazia futebol no colégio, assim, na educação física, adorava handball, então dancei, fiz ginástica, fiz tudo que é possível. E então eu queria fazer educação física. Só que eu fiz o vestibular só para a URGS na época, que é a Universidade Federal, né, no Sul. E fiz assim meio por fazer, sabe? Eu não tinha muita certeza, tava recém saindo do colégio. Eu tenho uma opinião de que a gente decide o que a gente vai fazer o resto da vida muito cedo. Com 16, 17 anos, a gente tem que saber o que a gente vai fazer com 40. Não faz nenhum sentido, a gente não tem nem maturidade pra isso, mas enfim. E ali eu fiquei 6 meses sem fazer nada, assim, num limbo. Eu fazia evento, umas coisas assim, mas eu não estudava nada. E aí o meu pai, toda vez que chegava em casa, me via assistindo programa de esporte, ou jogo, ou natação, ou ginástica rítmica, ou qualquer coisa de esporte. Eu sempre estava em canal esportivo. E aí o meu pai me deu a dica. Por que tu não faz jornalismo? Pra trabalhar justamente com isso que tu passa o dia inteiro assistindo. Eu falei, imagina! Eu não gosto de ler, eu não gosto de escrever, eu não gosto de história, eu não gosto de geografia, eu não gosto de literatura, eu não gosto de nada que nenhum jornalista gosta. Não faz nenhum sentido eu fazer isso. O JP tá rindo porque esses dias eu brinquei com ele que eu tenho zero o perfil, tipo, historicamente, assim, de jornalista, sabe? Eu não gostava de nada que jornalista gostava. Assim, que as pessoas diziam que o jornalista gostava, né? E aí, quando meu pai me disse isso, eu falei, acho que não e tal. E ele falou, vai, se tu não gostar, não gostou, sou eu que vou pagar. Aí eu falei, tá bom. E aí fiz, e aí como eu fiz Famecos, no primeiro semestre, não sei se até hoje, né? No primeiro semestre da Famecos, tem uma cadeira que é, uma disciplina que é muita prática, assim, sabe? Tu não sabe nada ainda, tu nem aprendeu nada, né? Como fazer as coisas. Mas tu faz um boletim de rádio, tu faz um boletim de TV, tu escreve uma matéria. E aquela mão na massa me mostrou que, opa, acho que eu vou gostar desse negócio. Mosquinha.
E aí, daí no início eu fiz um estágio numa assessoria de imprensa que fazia para várias empresas, assim, que, nossa, eu acordava 4 da manhã para ir nesse negócio. Era duro. Ganhava R$200, provavelmente. Tipo isso. Aí, o que não mudou muito pra frente, né? Vamos combinar. Aí, no segundo semestre, eu passei a trabalhar na assessoria de imprensa da prefeitura. E aí, no terceiro semestre, eu consegui entrar no Grêmio. E eu falei aqui já do meu tio. E o meu tio tem muita relação nessa minha entrada no Grêmio. E eu tenho zero vergonha de dizer isso. Inclusive, eu acho incrível, assim, que a minha família toda, no geral, tenha muita relação com a minha vida, né? Com o que eu me tornei, com quem eu sou, enfim. Porque aconteceu que o meu tio foi passar Natal, Réveillon no Sul. Ele e o Rivelino, que é um dos filhos, a esposa e tal, a minha tia. E aí eles foram a Capão da Canoa num churrasco. Em que estava Haroldo Santos, que era, na época, assessor do Grêmio. E era assessor do institucional, assim, do geral, né? Não do futebol, do vestiário. Do vestiário ainda era o Serginho. E aí, eles comentaram com o Haroldinho que eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. E aí, o Haroldinho disse, manda ela vir aqui fazer uma semana. E aí, eu fui pro Grêmio. Continuava trabalhando na prefeitura, fui pro Grêmio. Fiquei essa uma semana. E aí, quando acabou essa semana, eu perguntei pra ele, né? Tipo assim, e aí? E aí ele falou, cara, tu não tá no nosso ritmo. Eu também não tenho vaga agora. Se tu quiser, tu continua vindo. Mas assim, por enquanto eu não tenho nada pra ti. E aí eu continuei trabalhando na prefeitura num turno e ia pro Grêmio no outro. Até que deu, sei lá, um mês e pouco. E aí um estagiário, nem lembro agora se era ele ou ela, resolveu sair. E aí ele me disse, a tua vaga, surgiu uma vaga e agora tu tá no nosso ritmo. E aí até hoje ele me diz assim, eu tenho uma super relação de gratidão com ele, porque foi onde eu comecei a fazer TV e rádio. E até hoje ele me diz, tu me salvou de fazer o meu maior erro, porque eu ia te mandar embora, depois tu ia te tornar isso aí, e eu ia me culpar a vida inteira, porque eu não tinha te dado oportunidade. Sim. E tu falou disso do tio, nós mulheres somos muito cobradas no jornalismo esportivo, ser mulher já, né? Alguma vez tu se sentiu cobrada por ser a Tainá, sobrinha do Espinosa? Tipo, tem que ser boa porque o meu tio é essa pessoa. Não sei se cobrada especificamente por isso. Eu acho que por isso que eu falei aqui que às vezes as pessoas acham que eu tenho vergonha ou que eu não deveria contar que eu entrei no Grêmio por uma indicação inicial do meu tio. Porque se eu falar a história por cima, eu vou dizer, o meu tio me indicou e eu passei a trabalhar no Grêmio. Não vou contar tudo isso que eu contei aqui. E muita gente acha que eu comecei só por isso, que eu só entrei por isso, que eu fiquei o tempo inteiro por isso. E eu tenho plena consciência que não, assim. Não acho que eu tenha sido mais cobrada em algum momento ou que as pessoas esperavam mais de mim por ser sobrinha do Espinosa. Acho que não. Mas acho que as pessoas olhavam com um olhar de desconfiança, tipo, será que ela tá aqui porque ela é boa ou será que ela tá aqui porque ela é sobrinha e foi indicada? Mas, assim, a verdade é que eu passei a entender muito tudo que eu li, tudo que eu passei, 1000 histórias que me aconteceram muitos anos depois, assim, sei lá, nos últimos 3, 4 anos, quem sabe. Porque antes eu achava que eu tava entrando no meio dos caras e eu tinha que ficar quieta. E tudo que tava acontecendo ali era normal e eu tinha que lidar com aquilo. A culpa era minha, porque eu era metida na história. Eu que tava entrando num mundo que não era meu. Então eu tinha que passar despercebida. Então eu por muito tempo, ignorei, assim. E acho que a gente, por muito tempo, também falou muito pouco sobre isso, né? Completamente. Sobre feminismo, sobre empoderamento, sobre a gente poder fazer o que a gente quiser e tal. E aí isso vai te batendo, assim, vai te caindo umas fichas com o passar do tempo. Não só sobre trabalho, né? Mas sobre tudo na vida, relacionamentos, tudo, né? Tudo. Tainá, eu queria avançar um pouquinho
uma timeline, para usar um termo da idade de vocês, digamos assim, mais moderno, não completo como eu, né? Até porque eu brinco contigo que eu não domino essas ferramentas novas, mas nos últimos tempos, passei a consumir um pouco mais, principalmente em algumas redes sociais, né? Mas eu queria falar da tua trajetória profissional. A gente, quando pensou em te entrevistar, a Júlia, logo de cara, falou, vamos falar muito sobre futebol internacional, né? E eu, pelo menos, posso estar equivocado, mas nos últimos tempos, meio que quase que a gente, quando fala em ti, né, tá ligado diretamente ao futebol internacional, né? Isso me permite dizer um elogio aqui, que é talvez uma das gurias que fale, um dos jornalistas, independente do sexo, que fala com mais naturalidade, não só sobre o futebol internacional, mas em relação, por exemplo, a pronúncias, os nomes de atletas, os nomes dos clubes, né? Tu não demonstra em nenhum momento, nem na tua vida, nem apresentando, ou nas tuas redes sociais, brincando ou conectando um conteúdo com outro, não saber do que tu tá falando, né? Ou estar distante. E eu queria saber como é que é a tua preparação, porque hoje em dia quem segue uma pessoa com teu movimento, assim, com a tua assiduidez nas redes sociais, parece que tu tá o tempo inteiro falando de futebol internacional. Como é que tu te prepara para não dar uma bola fora, para estar sempre convicta do que está falando, assim, passar essa naturalidade? Como é que tem contratempo para isso? Então, eu acho que eu não tive uma relação de infância com o futebol internacional que eu vejo muita gente ter tido, assim. Eu lembro muito do futebol italiano, dos anos 90, dos nossos melhores jogadores irem para o futebol italiano e tal, mas não é uma coisa que... Tipo, é muito fresca na minha memória, assim, sabe? A verdade é que, assim, eu lembro alguma coisa do futebol dos anos 90 e eu começo a entender mais e tudo mais do futebol a partir dos anos 2000. Aliás, o time que me faz querer entender a tática do futebol, por exemplo, entender como as coisas acontecem, tal, é o Santos de 2002. Que me encantava, assim, que jogava muito e que era um monte de moleque, então acho que aquilo me chamava atenção também, porque era divertido, né? Eles dançavam e tal. Vou te interromper um segundo pra te dizer que o time que me encantava, que fez eu começar a gostar de futebol, foi o São Paulo, até ali 2007, não vou lembrar o ano, mas que era, tipo, realmente melhor do que todos os outros times do Brasil. É isso, exatamente. Então, ali, não é o meu time do coração, entendeu? Mas ali me desperta uma coisa, assim, até porque eu passei a entender mais. E aí, é um pouco do período que o Ronaldinho Gaúcho começa a jogar demais, vai primeiro pro Paris Saint-Germain, e depois vai pro Barcelona, faz tudo o que faz. E, pela minha relação com o Ronaldo, que a gente já falou aqui, óbvio, eu acompanhava muito mais de perto, né? O meu irmão, por exemplo, ficou um tempo no Barcelona fazendo estágio com o Rijkaard nessa época, então eu tinha tudo para acompanhar muito mais de perto isso. E eu lembro que no meu convite da formatura da faculdade, eu coloquei, o nosso convite tinha lá sonho de cobertura. E o meu sonho de cobertura era uma final de Liga dos Campeões. E aí, anos depois, isso se concretizou e se concretizou, no fim das contas, várias vezes, né? Sim. Então, ali eu acompanhei mais por causa do Ronaldo, e aí eu comecei a acompanhar um pouquinho mais. Quando eu entro no esporte interativo, e aí Liga dos Campeões eu já acompanhava mais, assim, né? Porque daí grandes jogos, eu gosto muito do espetáculo da Champions, da organização, aquilo ali também me chama atenção, assim. Eu não estou tipo, o futebol raiz, tem que ter um cachorro invadindo o campo para ser futebol de verdade. Sou zero isso. Eu acho ótimo o hino, tudo bonitinho e tal. Então, ali eu passei a acompanhar mais. E aí, quando eu entrei no esporte interativo, eu entrei, 1 ou 2 meses antes de começar a Champions pela primeira vez com direitos no esporte interativo, o que hoje é TNT Sports. E ali eles já quiseram que eu fizesse a Liga dos Campeões, né? Eu fazia, na época, o intervalo e o pós, em 2015. E ali eu entendi, cara, eu vou ter um canhão aqui, eu vou aparecer muito e eu preciso estar muito bem informada. E o JP sabe, Júlia, que ele me conhece há mais tempo, que eu amo praia. E justamente neste ano que eu tava indo pro esporte... Não precisa te conhecer muito, é só precisa te acompanhar nas redes sociais pra saber disso. É uma verdade.
Nesse ano que eu comecei a trabalhar mais com futebol internacional, fui pro esporte interativo, eu passei a morar no Rio, que sempre foi o meu sonho da vida. E então, eu tinha muita praia para pegar. Só que eu tinha muito jogo de futebol internacional para assistir. E aí, assim, o futebol internacional, se tu sentar no sábado às 9 horas da manhã para assistir jogo, e aí tu vai ver o futebol nacional, então tu vai até às 11 horas da noite do sábado, porque tem o jogo das 9, eu sentava ali e ficava o dia inteiro vendo o jogo. E o dia inteiro assistindo se a gente acompanha NBA e futebol americano, tu passa a madrugada também, se tu quiser. Exatamente. Só que aí é isso, eu entendi que ali eu precisava, tipo, focar numa coisa, entendeu? Uhum. Eu quero entender de futebol americano. Não quero porque eu preciso focar no que eu falo, no que eu gosto mais e no que eu preciso me tornar uma especialista. Então eu passei a assistir muito jogo, JP. Acho que por isso que a linguagem pra mim ela é tão fácil assim, né? Os nomes e enfim. E vamos lá também que eu tô na 6ª temporada de Champions. Então assim, Istambul Basaksehir, que eu vejo as pessoas comentam nas redes sociais, no Twitter e tal. Cara, como é que tu fala Istambul Basaksehir com essa naturalidade? Pô, falo porque os caras, se eles não estão na fase de grupos, eles estão na pré-Champions. Então, pra mim, é muito natural mesmo isso. Mas é porque eu passei a consumir isso demais. E ouvi muitos especialistas. E a gente tinha um programa de futebol internacional, né? De segunda a sexta. Então, a gente tem correspondentes lá. E aí, pra mim, facilita muito, porque eles também trazem tudo mastigado. Gosto muito dos nossos correspondentes, isso pra mim faz muita diferença. Vou te desafiar, então. Tu sabe soletrar Lewandowski? Lewandowski. Lewandowski. Não, WSKI. Lewandowski. Boa! Ô, Tainá, queria perguntar a respeito das suas coberturas que tu fizeste várias vezes em solo europeu. Se tu percebe uma diferença de relacionamento, se é possível dentro do espaço de tempo que tu tem para cobrir uma final de Champions, por exemplo, tu vê diferença de relacionamento da imprensa, da instituição imprensa com os clubes, e principalmente jogadores e treinadores, numa comparação com a cobertura no Brasil, que como repórter tu fizeste muito tempo também. É bem diferente, assim. Nessa última Champions a gente não foi pra final, né? Eu fiz 4 finais em loco. E a gente vai normalmente uma semana antes. E tu vê todo o processo acontecer, né? Da transformação do estádio e tal. Mas dessa relação eu acho muito diferente por alguns motivos. E eu nem sei identificar se é melhor, se é pior, tá? Eu acho que é melhor nesse momento específico. Mas pra vida, a gente aqui no Brasil tem muito mais abertura, tem entrevista todos os dias, praticamente. Coisa que na Europa não tem, né? O técnico fala antes do jogo, depois do jogo, acabou, ninguém fala. Aí vai o técnico de novo, antes, depois acabou, ninguém fala. Aqui não. Então aqui o ano inteiro, acho que a gente tem mais entrevistas. Não sei tão bem se essas entrevistas estão rendendo tanto assim, mas enfim, a gente tem as entrevistas. Lá, tu não tem, mas nessa semana de final de Liga dos Campeões, acontece um Media Day, normalmente, dos clubes. Então, todos os jogadores estão ali à disposição para serem entrevistados. E isso faz muita diferença, porque você consegue muito material. Assim, com todos os personagens, né? E tem o treino aberto no dia anterior. E aí, coletiva do capitão e coletiva do técnico também nesse dia anterior. E aí, tudo muito especificado, assim, de horários, né? O horário, por exemplo, nas nossas finais de Champions, a gente sempre teve um estúdio dentro do estádio. E é um estúdio na arquibancada, um estúdio de vidro. Normalmente são 6 ou 8 emissoras no mundo que tem. E a gente conseguiu todas as finais. Então, e eles não têm como nos tirar dali. Então a gente consegue sempre acompanhar o treino inteiro. Não tem, tipo, treino fechado na véspera da final da Champions. Porque eles não têm como tirar todas as pessoas dali. Porque tem o ensaio da final, tem um monte de coisa acontecendo. Então ali, realmente, eles não têm como fechar, não tem como acontecer nada. É tudo muito marcado. O treino é às 3, a coletiva é às 4h40.
o clube sai às 5h30 e vai pro hotel. E aí, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, né, que a Champions faz, eles vestem todo o estádio de Liga dos Campeões. Eles vestem a cidade, né? Exatamente. Tu chega no aeroporto e tu já sabe que é a cidade da final, né? E aí tu chega no estádio e as pessoas têm curiosidade de saber como é que é o vestiário, a taça da Liga dos Campeões. Então eles fazem tudo isso também, assim. Você tem que combinar com a UEFA, aí a UEFA te libera, tu pode entrar 15 minutos nesse estádio, 15 nesse vestiário, 15 minutos nesse outro vestiário. Eu posso levar a taça daqui pra lá, pra tu fazer take assim, take assado. É tudo muito pensado para que tu tenha os melhores ângulos, as melhores imagens e as melhores entrevistas. Porque esse momento é o momento que eles querem que tu tenha muito material e que apareça o melhor que é possível para vender aquele produto. Porque aquele produto é a coisa mais importante que eles têm. E tem uma coisa que eu acho legal também, que é nesse período, nessa semana assim que a gente fica, né? Normalmente nós somos um dos primeiros a chegar do mundo, assim. Aí vai chegando uma equipe daqui, outra equipe dali e tal. No penúltimo ou no último dia antes do jogo, já tem bastante gente. E aí tem posições marcadas no campo, né? Pra cada veículo de comunicação ficar. Não é tipo, a la louca ali, chegou, ficou. E aí, normalmente as pessoas vão com um repórter, comentarista, apresentador. E na imprensa europeia também tem muito ex-jogador, né? Então, várias vezes, assim, o jogador sai ali do meio do treino e vem conversar com o comentarista. O treinador sai do meio do treino e vem conversar com o comentarista. Às vezes dá uma entrevista ali, sabe, no meio do campo mesmo, no cantinho, né? Quando acabar o treino, um pouquinho antes do treino começar. Eu acho muito bem vendido. Porque eu acho que a principal ideia é essa, é vender bem o produto. Não, mas surreal. Eu tava em Madrid em 2019. Na verdade, eu organizei toda uma viagem, um mochilão para estar lá naquele dia. Tentei comprar ingresso, não deu, enfim. Mas é surreal porque mesmo tu não estando dentro do jogo, a cidade é um negócio inacreditável. É uma coisa que eu nunca vi na vida. É que também tu pegou uma final com 2 clubes ingleses, né? Então claro, a torcida inglesa, ela é também, tipo, muito fora da curva, assim. Todos os bares que tu ia, tinha um monte de torcida de Liverpool e de Tottenham completamente breco, né? E tanto que eu digo que eu tenho que ir pra Madrid de novo, porque existe uma Madrid que teve a Champions e uma Madrid normal, assim. É completamente outra coisa, sabe? E volta pra essa pergunta, já que o JP falou do relacionamento da imprensa. Alguma vez ser mulher lá fora foi diferente do ser mulher aqui, jornalista mulher aqui? É engraçado, eu acho bem diferente, assim, a forma. É que é difícil porque eu nunca conversei com alguma das mulheres lá para saber o que elas sentem, né? Mas é engraçado como tem mais mulheres, no geral, assim, eu consigo ver mais mulheres nessas coberturas, com outro padrão de arrumação, assim, sabe? São mulheres com um saltão porque deve ser uma característica do lugar, enfim. Mas são mulheres muito mais arrumadas, assim, com uma postura, tipo, muito mais mulherão, sabe? Do que eu, que sou uma Zé Ruela, que tô aí sempre de tênis. Mas acho que é uma característica desses países, assim. E eu acho que fora a gente tem muito mais notícia, por exemplo, de uma Sara Carboneiro com Cacilhas, né? De repórteres ou apresentadoras, enfim, que têm relacionamentos com jogadores e que não me parece influenciar na vida delas profissional. Mas, de novo, assim, eu tô falando muito distante, sabe? Eu tô falando aqui de quem tá vendo e acha que pra Sara Carboneiro foi tudo certo aquele beijo que o Cacilhas deu ali. Eu não sei se foi, de repente não foi, né? Deixa eu pegar o gancho da distância, Tainá, reduzindo um pouco, mas aproveitando que a tua carreira já tem fora do Rio Grande do Sul quase uma década, tô te chamando de velha já, mas até porque foi um assunto que a gente teve em reuniões há uns dias atrás aqui no Fut Hub, que é como os gaúchos
que depoimentos gaúchos que foram trabalhar no eixo Rio-São Paulo tem da imprensa daqui, ou o que eles ouvem dos colegas jornalistas a nosso respeito, porque aqui a gente considera muito a ideia de que existe a imprensa do centro do país, aqui se faz uma cobertura diferente. Minha pergunta, para resumir assim, é como nós somos vistos? Como chatos. Não, é verdade, assim, eu acho que a gente é visto, o gaúcho, a imprensa do Rio Grande do Sul, ela é muito bem vista. Muito, muito bem vista fora, assim. É vista como uma imprensa muito questionadora, às vezes além do ponto, quem sabe, às vezes crítica ou ácida além do ponto, acho que várias vezes, mas no geral as pessoas têm um respeito muito grande, assim, pela imprensa no Sul. É muito fácil acontecer uma entrevista. É difícil dizer isso, porque quando eu cheguei em São Paulo eu falei algo parecido e eu me dei muito mal, assim, em alguns relacionamentos com colegas. Mas é muito difícil acontecer uma entrevista no Rio Grande do Sul e você ter perguntas, de 10 perguntas, você não ter 5 muito boas. Que questionam alguma coisa, que querem tirar alguma coisa dali, que vem algum problema, que querem entender, que querem... Enfim... É muito fácil você ter uma entrevista no Rio de Janeiro com 10 perguntas, que as 10 não te digam muita coisa, além de exaltar o clube. Eu acho que a gente tem no Sul, por isso que eu falei de, às vezes, muito ácida. Assim, o clube tá ganhando tudo. Ainda tem quem vá lá e faça uma pergunta que cutuca, que incomoda. O clube tá ganhando, vai, uns joguinhos no Rio. Oba-oba. Só coisas boas, entendeu? E acho que tem a ver com característica de Estado mesmo, né? Não é da imprensa específica, é da cultura, assim. Essa é a cultura do Rio, essa é a cultura de São Paulo. Eu acho que a de São Paulo é a meio termo. A do Sul é muito forte e é assim que a gente é visto. Inclusive, eu tô falando isso porque quando eu vim pro Sul, o Souza, que jogou no Grêmio, Souza volante, alto, que jogou no Grêmio, veio pro São Paulo nessa época. Souza. Isso. E em algum momento, eu não vou me lembrar, foi acho que a coletiva de apresentação do Souza, algo assim. E eu não lembro se o Souza falou, tipo, é só isso? Acabaram as perguntas, sabe? Foi tranquilo, assim? Ou se partiu de mim mesmo, tipo, do nada, assim, dizer, cara, sério que foi só isso a coletiva do Souza, sabe? Não aconteceu nada demais. E eu tomei muita porrada dos colegas aqui em São Paulo. Por isso. Porque eles entendiam que eu tava fazendo uma crítica muito forte a eles, assim. Então é assim que a gente é visto. Como às vezes um pouco chato. Aproveitando essa pergunta do JP sobre a imprensa, que a gente tem muito forte essa coisa do jornalista não poder dizer o time que torce, né? É muito forte. E sente uma diferença grande disso no Rio e em São Paulo? Muito. Absurdamente. Aqui... Bom, no Rio, muitos dizem. Muitos. Aqui em São Paulo, que é onde eu tô agora, vários dizem, mesmo sendo... Não é tipo só o comentarista que fica só no estúdio, sabe? Que é um pouco mais fácil. O apresentador que já entendeu que vai ser só o apresentador e também fala porque vai ser um pouco mais fácil de lidar. Não, vários repórteres, claramente, assim, vamos lá. O André Galvão, por exemplo, hoje trabalha no SBT, trabalhou comigo na Band, fala com tranquilidade que é palmeirense. E cobre os jogos de outros clubes e tá tudo certo, as pessoas não pegam no pé dele por isso. Hoje, acho que ele tá até comentando na Transamérica jogos. As pessoas têm uma relação bem diferente, assim. Eu acho que a nossa relação no Sul, ela é um pouco doentia. E eu acho bem problemático isso. É um baita de um tema. Tá aí na reta final das nossas entrevistas aqui, a gente sempre pede que o entrevistado, não que não aconteça nas outras perguntas, né, mas que tente responder a primeira coisa que vem na cabeça, né, sem sacanagem nem nada. Tipo um bate-bola. E queria saber, então, hoje a gente está gravando esse programa na terça-feira, dia 20, né, tomara que a pergunta não perca o fôlego no dia que for ao ar.
como é que tu recebeste a notícia da Superliga Europeia? Inicialmente achei um absurdo, mas preferi esperar um pouco, entender um pouco mais, até para me posicionar em redes sociais e tudo mais. Porque achei que podia em algum momento ter alguma coisa ali que não havia sido dita, né? Como depois o Florentino deu uma entrevista dizendo: não, porque a gente quer salvar o futebol, porque a solidariedade, a gente quer fazer uma competição com solidariedade e tudo mais. E não apareceu nada disso em nenhum momento. Então, até agora, o que eu tenho de informação, se é que quando essa entrevista for ao ar ainda vai existir a possibilidade de ter essa Superliga, é de que os ricos querem ficar cada vez mais ricos e estão nem aí para os pobres, como, no geral, é boa parte do mundo. Uma história de bastidor tua que tu nunca tenha contado, assim, que você possa contar aqui. Isso é difícil de pensar rápido, gente. Uma história de bastidor... Minha tem que ter um para contar. Um paga-vale. E eu já entrevistei, fazendo chegada do Fluminense, eu acho, lá no Rio. Chegada, não sei o que, o fulaninho vai falar, o fulaninho, não conhecia o fulaninho. A cara do fulaninho, pra mim, ela não era conhecida. Botei o microfone. E aí, vamos ouvir, os jogadores do Fluminense estão chegando aqui, vamos ouvir. Botei. Aí o fulaninho acabou de falar, tá aí, o Fluminense já está no Maracanã pro jogo de logo mais, não sei o que lá. Até agora não sei quem é o fulaninho, inclusive. Já aconteceu. Porque é isso, eu vejo todos os jogos do campeonato inglês, português, alemão, espanhol, ou eu sei todos os jogadores do Fluminense. As duas coisas não dá pra mim, não. Não dá. Qual é a primeira coisa que tu quer fazer, Tainá, quando passar e se passar a pandemia? Aí se passar, JP, que horror! Eu quero um churrasco com pagode com meus amigos. Um samba pra cantar no chuveiro. Vida normal. O quê? Um samba pra cantar no chuveiro, com um microfone, assim, um shampoo de microfone. Ai, gente. Podem ser tantos. Gosto muito de... É porque vai vir qualquer coisa na minha cabeça, né? Vou dizer a primeira coisa que vem. Sorria que eu estou te filmando. Sorria, o coração tá gravando. Tá entregando tua idade, Tainá. Ô, Tainá, qual foi a melhor partida que cobriste profissionalmente e por quê? A melhor partida que eu cobri, eu acho que a mais cheia de coisas, assim, foi um Grêmio Santos em Porto Alegre, Copa do Brasil de 2010, viradas e acho que foi um jogo que o Mancha foi expulso, não foi? Um negócio desse? Do Santos. E aí mudou tudo, enfim, aí eu trabalhava, não lembro se eu trabalhava no Grêmio ou na Band já. E esse jogo foi muito legal. E tem um marcante pra mim, que é um Grêmio Fluminense no Maracanã, que também é um jogo que acho que acaba 4-3, com 3 gols do Fred, um negócio assim, que eu não sei se tá? Porque como eu disse, as coisas são muito ruins na minha memória. Engenhão, pode ser. Mas eu não sei se não é o meu primeiro jogo pela rádio fora do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei na Band, eu trabalhei na rádio, né? Também, não só na TV. E acho que foi meu primeiro... acho que foi meu primeiro jogo fora. Tu já falou que não gosta de ter ídolos, né? Mas uma entrevista bem marcante com alguém que chega perto de ser um ídolo. Putz, eu sou... Cara, eu de verdade, eu não tenho ídolo, assim. Entrevistas marcantes pra mim são entrevistas que depois as pessoas lembram por muito tempo, independente do personagem. Uma entrevista pra mim marcante é uma em que o Paulo Odoni ainda é presidente do Grêmio e eu questiono ele sobre o Renato, se é mais difícil demitir um ídolo, e a partir dali o Renato é demitido um dia depois, enfim. E uma entrevista que ficou muito marcada pra mim, que é tosca, que é uma brincadeira, mas que ficou super marcada, foi a com o Sheik, que todos os vascaínos queriam me matar e todos os flamenguistas me amavam.
Eu acho que essas são as mais marcantes, assim, pra mim. Eu já entrevistei Neymar, já entrevistei Thiago Silva, já entrevistei, tipo, bastante gente, assim, dessa galera, e já entrevistei alguns outros jogadores de fora, assim, de ex-jogadores, né? Gary Neville, enfim. Mas esses, pra mim, são os mais legais, assim, os que repercutem por algum motivo, sabe? Pelo menos a minha parte é a última pergunta. Tu falasse em uma das respostas em nível pessoal aí da tua predileção por praias, né? Tu cobrisse várias Champions League em cidades que a gente deseja, ou muitas delas, conhecer, né? E que a profissão às vezes acaba proporcionando. Tem alguma cidade que te traga uma lembrança, assim, que tu, no sentido de surpresa, né? Nossa, não dava tanto para essa cidade, daqui a pouco nem praia não tinha, porque tu já torce teu nariz, e era uma baita de uma cidade. A minha memória é boa. Vamos lá. Milão, Kiev, Madrid e mais uma que eu nem me lembro. E País de Gales. País de Gales eu achei divertido. Cardiff. Porque era muito pequeno, assim, sabe? A gente fazia tudo a pé. Tipo, saía do estádio, sei lá, 4 da manhã, às vezes, porque tem o fuso horário. Na época ainda tinha programação ao vivo, né? O tempo todo. Então saía muito tarde e ia caminhando a pé, de boa, chegava em Cardiff. E eu já falei isso pro JP, eu como muito chocolate em coberturas de Liga dos Campeões. Em Cardiff tinha um mercadinho na frente do hotel que tinha chocolate muito barato. Então, nessa viagem, eu andei muito a pé e comi muito chocolate. Só uma correção. Tu come muito chocolate em transmissões de Champions League, quando não tá transmitindo Também como, mas não de tanta qualidade. Não, e agora, pra terminar mesmo, na verdade, é duas coisas pra terminar, porque agora eu lembrei de uma. Vou cortar essa partezinha. Um sonho de cobertura que tu ainda não fez. Boa. Acho que é uma Copa do Mundo fora do Brasil. Eu cobri aqui na Seleção Brasileira no Brasil. E uma pergunta que eu fiz para todas as mulheres que a gente estava entrevistando nessa série de inspirações. Se tu puder mandar uma mensagem, um conselho às meninas mais novas que sonham em entrar nessa carreira de jornalista esportiva, o que tu falaria? Ou para Tainá mais nova? Pra Tainá mais nova, eu não sei se eu falaria muita coisa, porque eu não... Sei lá, eu não achava que ia ser mais difícil, sabe? Porque eu era mulher. De verdade, assim, eu achava que... Óbvio que foi mais difícil, óbvio que eu engoli um monte de sapo no meio do caminho. Eu falei isso já. Eu achava que eu tava entrando num mundo que não era meu, e eu era metida, eu era que tinha culpa, então eu tinha que ficar quieta, eu tinha que passar despercebida, eu tinha que usar a roupa que menos chamasse atenção, eu tinha que estar sempre com uma camiseta mais comprida, ou, sabe, eu não queria chamar atenção por coisa nenhuma. De repente, hoje eu diria pra essa Tainá isso, cara, vão falar de ti de qualquer jeito. Tu estando com a roupa X ou com a roupa Y. Tu cumprimentando ou não o jogador. Porque quando eu trabalhei no Grêmio, eu, por muito tempo, não olhava pra cara dos jogadores. Eu passava de cabeça baixa. O único momento que eu olhava pra cara deles era a hora que eu ia entrevistá-los. E porque eu achava que eu precisava conquistar o respeito dos jogadores. E que essa era a forma. E hoje eu acho que eu diria, cara, não tem a ver. Tu vai olhar e tu não vai olhar e vão dizer a mesma coisa. Vão achar que tu é Maria Chuteira. E vão achar. Então, assim, passa por cima disso, eles que engulam, em algum momento eles vão te ver numa final de Liga dos Campeões e vão dizer, acho que ela deu certo, essa menina. Parece que ela não era Maria Chuteira. Ótimo. Obrigado, Tainá. Muito obrigada, Tainá, foi um prazer. E se você gosta desse tipo de entrevista, continue nos acompanhando aqui no YouTube e no Instagram do FootHub. Um beijo, até a próxima.